Vamos ler aqui os textos. Esses textos são claríssimos, são importantíssimos. E não são só eles que tem aqui no Jeremias. Tem vários outros. Irmãos, se eu fosse recolher todos, daria, 50 textos? Não, acho que daria mais. Mas eu acredito que chegaria aí. 50 textos claríssimos que Deus fala da restauração do povo. Agora, a gente lê ou não? Vamos ler primeiro, depois eu explico o que eu quero explicar. Jeremias 3, 17 e 18. Apontando uma seta aqui para o que eu escrevi. O que é um resumo do texto, né? As duas casas restauradas, reinando sobre as nações. E aqui eu coloquei herança a vossos pais. Eu destaquei essa frase aqui porque é uma frase-chave. Vamos gastar um pouquinho de tempo aqui em Jeremias 3,17, irmãos, mas vai valer a pena. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Nações ao redor de Jerusalém, chamando de trono. Naqueles dias, andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas do reino do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Irmãos, quanta revelação tem nesse texto. Se a gente pudesse pegar cada peça e colocar em um quadro, em um slide, ficaria mais fácil de visualizar. Mas imagina aí agora. Naquele tempo se reunirão todas... naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Jerusalém o trono. E reunirão todas as nações em nome do Senhor. Todas as nações já é uma peça aqui no quadro. E não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá, uma peça, com a casa de Israel, outra peça, e vão vir juntas do norte e vão receber a terra por herança. Outra peça. Então são várias peças. Está profetizado a glória de Israel aqui? Tá. Mas antes Deus está chamando todos ao arrependimento. Verso 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo, e vos tomarei, um de uma cidade, e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. De onde você acha que o Senhor fala? Estarão 2 numa cama, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Ele tira desses textos aqui. Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos, a palavra aqui é mas fraim é no plural. Quando vos tornardes Efraim, para se cumprir promessas, nunca mais se exclamará, a arca do Senhor. Ela não lhes virá à mente, e não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Que dia a arca da aliança atuava? No dia da expiação. Ninguém mais vai se lembrar, porque a verdadeira expiação vai ser derramada sobre todos. E vai ter nações que não vão ser participantes da expiação, mas restarão, isso que eu quis dizer. Não serão mortas. Passarão desse mundo para o mundo vindouro. Que tremendo isso. Eu poderia ler isso para um pastor e ele falar, aqui está falando da glória de Israel. A salvação dos gentios é mais prometida lá para o Novo Testamento. Presta atenção agora no desequilíbrio. Olha o plano que tem na cabeça deles. João 1, ele veio para que era seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Está escrito isso? Tá. Mas eles pegam isso, somam com Efésios 3, onde Paulo fala que os gentios, conforme a revelação que Deus deu para ele, eles entram nessa dispensação do mistério de Deus para fazer parte do povo de Israel. E eles não entenderam o que o apóstolo Paulo está falando no próprio capítulo 3. O mistério que me foi revelado, vocês podem compreender. Se é que vocês estão compreendendo, como eu falei há pouco, resumidamente. E no capítulo 2 ele falou resumidamente. Fez referência para Oséias, fez referência para Zacarias, 2 casas, Efraim, mas o Espírito Santo ocultou essas palavras, colocando outras, falando a mesma coisa, para provar os nossos corações. Então, na mente de muitos pastores,
Até mesmo os que vão conhecer esse estudo vão ouvir e vão se lembrar dos seus CDs vendidos, dos seus DVDs, dos seus livros, das suas mensagens erradas e não vão se arrepender, vão rejeitar isso. Aí eles pensam que o Senhor veio para os judeus não quiseram, aí Deus falou, filho, agora então vai salvar os gentios. Que sorte, hein, que os judeus não quiseram. Aí eles vão falar, não é assim não, Luiz, não é que foi sorte. Deus endureceu o coração deles para que eles não aceitassem e aí a salvação fosse para os gentios. Esse foi o plano, é o grande plano de Deus. Jesus vem para o seu povo, aí Deus endurece o coração, parece até calvinismo, né? Deus endurece o coração do povo, aí fala, agora eles vão rejeitar o meu filho e eu abro a salvação para os gentios. Esse é o grande plano de Deus. E aí, como é que eles explicariam esse texto aqui? Somente esse. Aqui está falando da glória futura de Israel. E a salvação dos gentios? Fala em alguns textos e alguns salmos, fala. Mas é mais focado no Novo Testamento. Então, olha o que nós temos. No Antigo Testamento, muitas profecias falando da restauração das duas casas, da glória futura do povo, que eles serão cabeça das nações. E não fala muito dos gentios ali, não era muito foco. No Novo Testamento, todo esse plano fica meio de lado e agora Deus pega o holofote, joga para os gentios e é salvação para os gentios, a igreja, agora o Israel tem que virar o gentio, tem que se converter à igreja de Deus. Esse é o grande plano que está na cabeça deles. Então Deus estaria tratando paralelamente de dois grupos. Olha o que nós vamos ter. Vê qual que é mais bonito. E não é questão de ser mais bonito. Também é questão de ser bonito também. Mas é questão de estar relacionado com as profecias. No plano, na mente dessas pessoas. Deus está fazendo uma restauração com o seu povo. Ele dividiu as 12 tribos em duas casas, casa de Israel e casa de Judá, e é tudo judeu. E aí ele começa a levantar profetas para profetizar a restauração. Então são duas casas do povo judeu que hão de ser restauradas. Esse é um plano. O outro plano, salvar os gentios. Então, essas duas casas, presta atenção no movimento da minha mão, porque não tem slide para explicar isso. Essas duas casas vão ser restauradas, aí elas formam as 12 tribos. Tá aqui. Aí vem os gentios. Tem dois, não tem? E o que Deus tem que fazer com esses dois? Unir. De todas as formas, vão ficar dois povos. Os judeus... Eu estou falando de maneira errada, tá? Mas como eles pensam. Os judeus, que são as 12 tribos restauradas, um povo, e os gentios, que é a igreja de Deus, outro povo. O que ele tem que fazer com esses dois povos? Unir. De qualquer maneira, não tem duas casas, dois povos que deverão ser unidos? Tem. Mas é esse o plano que o Senhor ensinou? Não. Qual é o plano que ele ensinou? Pegou as 12 tribos, desmembrou, casa de Judá, casa de Israel, lançou profecias que ele iria rejeitar as 10 tribos, mesmo com a rebeldia da casa de Judá, ele suportou, porque da casa de Judá teria que se levantar o leão, da tribo de Judá, o Senhor, para resgatar e para restaurar tudo. Então ele suporta os pecados da casa de Judá até o tempo determinado, se levanta Jesus, as 10 tribos foram rejeitadas, as próprias pessoas dos membros daquelas tribos morreram, a descendência continua, elas foram espalhadas nas nações, mas Deus promete chamar de novo. Quando Ele chama, Ele convida, abre porta para os gentios, para pessoas que, tanto sendo da dispersão ou não, islâmicos, todos os povos que se converterem ao Senhor, entram por intermédio das 10 tribos. E Ele chama de volta e pega os gentios entrando agora pela casa de Israel, pega a casa de Judá e junta os dois. E aí, qual que pareceu ser mais bíblico? Como que pode aqui, nesse texto, o Senhor está falando da casa de Judá e da casa de Israel andando juntas, as nações andando na glória do povo e chamando Jerusalém de trono, e cadê os gentios? Porque as nações que restam não somos nós aqui. Quer dizer, não deveríamos ser, né? Porque tem muitas pessoas que não vão ter os corpos glorificados e vão passar dessa vida para outra. Caso você não compreende isso, infelizmente você está atrasado. Mas aqui as nações são as que restam. A casa de Judá, a casa de Israel é o corpo do Messias. Isso você pode verificar em Oséias 1, principalmente nos versos 10 e 11. É o corpo do Messias. Ou em Oséias 6, né?
Então cadê os gentios? Cadê a igreja? Não estou vendo. A igreja está lá no Novo Testamento. Irmãos, claro que não. Aqui está os gentios, aqui está a igreja. Aqui está os judeus, a igreja dos judeus e a igreja dos gentios. Não é tremendo? E aqui ele fala que vai receber a terra como herança. No verso 18, naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Ele não prometeu dar a terra? Prometeu. Se você for buscar os textos em que Deus promete dar a terra, as promessas que são feitas a Abraão, a Isaac também, mas ele confirma e acrescenta coisas com Jacó, você vai ver que nesses contextos ele está falando que de Abraão vai sair nações, de Abraão vai sair uma nação e uma multidão de nações. Gênesis 12 e Gênesis 17. Melhor a gente nem ler. Aí ele confirma isso com Jacó, em Gênesis 35. E lá ele fala tudo de uma vez. Jacó, seu nome não é mais Jacó, o seu nome é Israel. Agora presta atenção, mudei o teu nome. De você vai sair uma nação e multidão de nações. Qual que é essa uma nação? Israel, as 12 tribos, como foi falada para Abraão, em Gênesis 12, uma nação. E essa multidão de nações? Os gentios, como foi falado para Abraão em Gênesis 17. Como que iria se cumprir que Abraão seria pai de multidão de nações? Através de Jacó, que iria gerar 12 tribos e dali Deus iria desenvolver o plano, através de Efraim. Entendeu? Então Deus mudou o nome de Jacó para Israel e aí profetizou, confirmando com as promessas a Abraão, profetizou para Jacó que de Jacó iria sair multidão de nações. E ele fala, e reis procederão de ti. Quais são esses reis? Os reis que vão reinar sobre a terra. E aí ele fala, e a terra que eu prometi a Abraão, eu vou dar para você e para a tua descendência. Para que a terra? Para reinar sobre as nações que restam. Todas as profecias que são desenvolvidas futuramente pelos profetas estão relacionadas com as promessas feitas a Abraão, Isaac e principalmente Jacó. Porque Deus não confirma muita coisa nesses aspectos com Isaac. Mas ele confirma muito mais com Jacó. Agora vamos para o ponto 2. Jeremias 13, 10 e 11. Coloquei aqui o texto, que é um resumo, né? As duas casas unidas com o cinto nos lombos do sumo sacerdote. Isso aqui é uma grande revelação. Vamos lá, Jeremias 13. E agora eu vou dar uma corrida para acelerar. Eu sei que vocês não estão com pressa, mas eu vou correr. Então, no verso 10 diz assim: Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para o servir e o adorar, será tal como este cinto que para nada presta. O que aconteceu no contexto? O Senhor mandou Jeremias pegar um cinto, enterrar e ir pegar ele depois de muitos dias. Quando Jeremias foi lá pegar o cinto, estava podre. Aí quando Jeremias olhou para o cinto, veio a palavra do Senhor para Jeremias. Isso é muito tremendo, irmãos, porque a expressão muitos dias tem revelação nela. A expressão o grande dia do Senhor, os últimos dias e muitos dias tem revelações de tempos nessas expressões. E aí Jeremias foi, depois de muitos dias, pegou o cinto, estava podre. Veio a palavra do Senhor. As pessoas que me recusam e que adoram outros deuses e não querem me servir, serão como esse cinto. Joga fora, não presta para nada. Verso 11. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, em nome e louvor e glória. Tinha mais coisa para falar aqui, só que eu resumindo, né? Então, Deus falou que ele comparou um homem colocando um cinto nos lombos e esse cinto sendo um cinto de glória. E esse homem é o próprio Senhor. E ele diz que a casa de Judá e a casa de Israel iriam ser representados nesse cinto. Cadê os gentios? Por que os gentios têm que ficar fora desse grande cinto?